Começamos? Então quem está em casa já está me vendo, mano? Exatamente. Então tá. Bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do MontinkCast. Agora eu tô aqui com esse cara aqui, ó. Episódio Vic. 62. Você tá ferrado, meu irmão. Episódio 62. De gravação, saiu né? de férias, voltou, Não. tá aqui agora, estamos dividindo aqui o espaço. Né? Por enquanto dividindo, depois é você que tem que assumir isso aqui. Você fica tranquilo, Ninguém tá- é de boa. Ninguém tá gostando mais de esse cara aqui mais não. Colocou até o boné. Inclusive o boné da Montinho. Pois daqui a pouquinho eu vou falar. Porque eu tenho certeza que vai ter gente vendo esse conteúdo aqui hoje que às vezes não conhece a Montink. E isso que a gente quer mesmo, que chegue mais gente nova aqui no nosso canal para, primeiramente, consumir esse conteúdo, né, dos nossos convidados aqui e depois conhecer a Montink. Mas deixa eu apresentar brevemente aqui o convidado de hoje, grande César Godoy. Obrigado pelo convite, Ramiro. Prazer estar aqui com vocês, viu? E vamos falar um pouquinho da nossa vida e da nossa trajetória. Boa. Eu que agradeço a disponibilidade, ter vindo aqui Disponha. bater um papo com a gente. A gente está, você que está nos conhecendo agora, a gente está falando muito nessa temporada agora sobre esporte, não é isso, Vic? Isso aí. Então, além do podcast, como vocês já sabem, o MontinkCast, a gente tem o quadro Montink Experience, que estamos falando de esporte. E o César Godoy, meu amigo e agente de atletas de futebol, vai trazer para a gente, tenho certeza, além do conteúdo técnico desse lado aí, que mexe muito com sonhos, né, de jovens, também coisas que a gente não sabe, né, de bastidores. Não é isso, Vic? Se a gente soubesse, ele não tá aqui. Você já tentou ser jogador de futebol? Você tinha esse sonho? Eu já fui goleiro quando eu era mais jovem. Ah, não, então peraí, isso aí não acontece pra E gente. tamanho ele tem. Bom, deixa eu falar rapidinho aqui, para você que ainda não conhece a Montink. Ó, enquanto eu estou falando aqui, vai estar passando um vídeo de como que funciona a nossa plataforma e para que serve a plataforma Montink. Também vai ter um QR Code aqui em cima do Viking, aqui, mais ou menos, que você vai ter mais detalhes, vai acessar o site explicando como que você pode criar uma marca de produtos personalizados para a sua comunidade, para quem te segue e monetizar, né, com essa plataforma e com a sua marca sem precisar produzir, enviar, ir lá no correio, ter que despachar os pedidos. Com a plataforma Montink você resolve tudo isso. Então você pode fazer uma caneca, você pode fazer um boné, camiseta, moletom, são São 20 produtos. mais de 20 É muita produtos. coisa, tem muito produto que colocar na sua loja e não tem desculpa que não tem produto, não. Não falta. Eu só vendo camiseta preta. O Viking, ele tem o apelido dele é Viking, para quem não conhece ainda, e ele, olha a história dele rapidamente. Ele era um cliente da plataforma Montink. Sim. Então ele tem uma loja que chama Nórdica, né? Nórdica. Existe a loja ainda, que fala do mundo nórdico ali. Mitologia nórdica em geral. Isso. Sim. E aí ele estava se destacando muito como cliente, vendendo bem, envolvido com a plataforma. Falei, olha, quem que é esse cara aí? E aí a gente se conheceu. E já, agora está fazendo 2 anos. 2 anos em abril. Exatamente. Passa E ele, assim, ó. de cliente, passou a Passou a ser trabalhar dentro da Montink Que legal. e usando a plataforma, né? Isso aí. Então, você que conversa, você que cria conteúdo e não tem, às vezes, uma forma de monetizar essa audiência, a Montink é uma plataforma para você criar sua marca, beleza? E você faz tudo isso em menos de 5 minutos. Então, clica no QR Code aí e faz um teste gratuito. Fechou? É isso? Fiz o pitch certinho? Chega de falar de Montink agora. Isso, já falei demais. Vamos começar o episódio do podcast, o podcast 62, com Godoy. 62? Eu tenho uma pergunta para você. Fica à vontade, Viking. Um agente, né, de atleta. Sim. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu jogava futebol, eu era goleiro. Fui goleiro por falta de opção, né? Ah, ele é grande, coloca no gol. No mínimo, um técnico, assim, apesar do seu tamanho,
vai pro gol. Ele não tinha bola, ele não era o Não. dono da bola. Se E ele fosse o futebol dono de da bola, campo. ele jogaria na linha. Futebol de campo, É. até catava bem, tá? Pegava muito pênalti. Eu era bom em pênalti pra caramba. E tinha galerinha que ia dos jogos, né? Tipo assim, não, tem o olheiro do Flamenguinho aí, não sei o que, olhando e tal. Ah, eu vi que é de Volta Redonda, do Rio. Eu sou do Rio. Tá. E o pessoal ficava, né? Sim. Como que funciona esse processo? Ah, aquele cara joga bem, vou levar ele pro time, coloco uma grana nele. Porque assim, nunca vi isso funcionando na prática. Eu tenho muita referência de filme. Aquele filme do Adam Sandler, com um jogador de basquete, você já viu? Eu vi esse filme. Fantástico. Vi esse filme, muito bom. Então ele mostra isso. Ele... Tem alguma coisa a ver com esse filme. Tem muita coisa a ver, na verdade. O Viking, o futebol ele tem que ter o talento, né? Para você fazer tudo isso que você está falando. Pegar um menino com 10, 12 anos de idade e falar assim, eu vou investir, eu vou injetar, eu vou apostar, porque nós que vivemos o futebol sabemos que não, tipo assim, não é tão simples assim. O menino com 10 anos de idade está muito distante da realidade, né? E no meio dentro desse período ele tem que passar por vários processos, inclusive o de amadurecimento, né? Aquela fase da adolescência para a juventude, que é uma fase muito difícil, onde um atleta com 16, 17 anos, ele sai de uma ajuda de custo de R$ 1.500, ele passa a ganhar 10, 15, 20 ou até 30, 40 mil, e muitas vezes não sabe lidar com essa situação. E aí vem as armadilhas, onde faz com que o atleta se perca no meio do processo e não atinja o objetivo final. Hoje, voltando no que você estava falando, hoje os clubes têm esse trabalho de observação, né, de captação. Ele tem, hoje, principalmente os grandes clubes, pega um Atlético, um Palmeiras, um Flamengo, tem observadores em todos os estados do Brasil. Não tem mais um lugar no Brasil onde que um garoto, um potencial, ele não é visto. Pode ser no Oiapoque, na divisa, no Ribeirinho, no Amazonas. Se tiver um expoente, com certeza o clube vai identificar. E o nosso trabalho de agenciamento é, muitas vezes, ajudar, né, na identificação, levando um observador até esse campo, ou nós mesmos identificando que realmente é um atleta diferenciado e trazê-lo para um centro onde a gente vai inseri-lo e, a partir da inserção, fazer a gestão da carreira até que ele chegue nesse objetivo maior, que é o profissionalismo, e não só profissionalizar, né? Porque para você profissionalizar é muito fácil, mas ser bem sucedido naquilo que você faz, né, no caso futebol, é muito difícil, o funil é muito estreito. Mas é basicamente isso, né? O atleta ele tem que ser, são nessas peneiras, aí, nesses campinhos de comunidade, de bairro, de onde vem, né, os maiores talentos e a maioria dos atletas que hoje são realidades no futebol. Legal demais, cara. César, assim, como eu já tenho, né, uma amizade contigo, Sim, então eu sei claro. um pouco da sua história, mas eu queria que você me contasse um pouco antes, cara, como que foi no começo até a gente chegar, porque tem vários cases de sucesso que sim. ele agencia, mas antes de você se tornar um agente, como que foi, até vou um pouquinho antes, cara, sua infância, você nasceu onde, qual cidade? Então, eu falo que o Papai do Céu foi bom demais comigo porque me deu coragem, né? Coragem e força para encarar os desafios, porque eu vim de uma família muito simples, eu sou caçula de 8 irmãos, meu pai era barbeiro, né, nessa cidade, criou os 8 filhos, formou os 8 filhos dentro dessa profissão, graças a Deus os 8 muito bem encaminhados, e nós nunca tivemos facilidade, né? Eu sempre tentei, né, buscar correr atrás do meu sonho, né, de ser um jogador de futebol. Passei por Bragantino, Portuguesa, Nacional, de São Paulo, mas não consegui chegar nesse estágio, né, de bem-sucedido no futebol. Então, Com mas isso, você passou por toda essa fase que você vive hoje, de peneira? Passei, claro. Esse sonho vem comigo de berço, né? Eu nasci, eu me lembro que minha mãe até ela contava isso para todos os vizinhos, a gente ia pra igreja, ela falava, via ela comentando com as amigas que quando eu ganhava uma bola, eu dormia abraçado com a bola. Eu era goleiro também. Eu ganhava uma luva, eu dormia com a luva. Ela ia me acordar, eu tava com a luva na mão. A paixão sempre foi muito grande, sabe? Eu nunca fui um aluno exemplar na escola, não porque eu era desprovido de conhecimento, mas eu amava demais o futebol, né? E qualquer futebol na rua era motivo para que eu
matasse aula. E, inclusive, isso eu não aconselho ninguém, né? E isso me atrasou pra caramba nos estudos também. E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar de jogar, né? Esse sonho foi interrompido. Eu tive que voltar para... Quantos anos você parou de jogar? Com 20, 21 anos. Com 21 anos, mais ou menos. Eu tive oportunidades depois de poder voltar, mas meus pais, eu não tinha consentimento deles, né? Nem dos meus irmãos, que eram mais velhos. Eu tive que ir para o mercado, eu tive que estudar, começar uma faculdade, tardiamente, né? Porque hoje um jovem começa uma faculdade com 17, 18 anos, eu fui começar com 22 para 23, fiz administração. Não, Isso. eu falo... Ah, tá. Então, Isso. quando você estava jogando, você continuou... Não, quando eu estava jogando, eu fiz o colegial e parei, né? Aí eu fiquei jogando... segundo grau. Segundo grau, isso. E aí eu voltei para a realidade, eu tive que trabalhar. Só que eu nunca me identifiquei muito com rotina, sabe, o Ramiro? E ter que acordar cedo, e picar o cartão, o horário de almoço, e sabe, aquela rotina me cansa muito. Mas não tinha outra opção. Mas sempre ligado ao futebol, sempre voltado pro campeonato amador, né? Acompanhando jogos. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com o pessoal do Mojimirim Esporte Clube, né? Que por muitos anos figurou aí, né, na elite do futebol paulista, chegou até a Série B do Campeonato Brasileiro. E através do futebol eu criei um grande ciclo de relacionamento. Então, quando você formou na faculdade, você entrou para o mercado de trabalho no meio do futebol? Não. Não? Eu saí do futebol e voltei para a realidade comum de todas as pessoas. Fui trabalhar numa fábrica, trabalhei numa multinacional, eu trabalhava na área de mecânica, que não tinha nada a ver comigo, né? Eu trabalhava lá porque a maioria dos meus irmãos trabalharam lá. Eu tinha um irmão que tinha um cargo bom nessa empresa e que me arrumou um emprego. Eu tinha que pagar minha faculdade, então não tinha como escolher, né? Não tinha opção. Qual que era a cidade mesmo? Mojimirim, interior de São Paulo, isso. E aí eu fui trabalhar, mas eu não aguentei, cara. Eu fiquei 4 anos, eu me formei, montei um negócio em Mojimirim, uma distribuidora de bebidas, 24 horas, funcionava 24 horas para atender o comércio e a balada à noite, o pessoal que saía, então ela girava direto. Só que eu também não me identifiquei muito, acabou não dando certo. E eu tenho um irmão mais velho que mora aqui há 30 anos, e há 9 anos atrás ele me fez uma proposta para vir para BH para trabalhar na área comercial com ele. Ele tinha um escritório dele, tem um escritório dele de representação comercial, ele foi muito bem sucedido aqui, graças a Deus, Belo Horizonte o recebeu muito bem. E ele abriu as portas para eu estar vindo para cá. E eu tive uma sorte danada que eu cheguei aqui, eu me dei muito bem nessa área comercial, tive êxito enquanto trabalhei nela. E paralelo a isso, e também meio que misturado, eu fiquei conhecendo pessoas, né, que trabalham diretamente com futebol, no Cruzeiro, Atlético, América. E eu comecei, falei, poxa, eu tenho um ciclo de relacionamento em São Paulo, tenho um ciclo aqui, eu conheço, né, do futebol, sou apaixonado com futebol, por que não transformar isso em negócio, né? Falei, por que não transformar isso em negócio? Aí foi quando eu acendi aquela chama de que, falei, pô, eu vou correr atrás. E comecei, cara, processo formiguinha, que nem eu vi quem falou. Pegando o menino, porque um cara que está começando, sem grana, mas que quer... um agente. Isso. Ele tem que fazer o quê? Ele não vai cair um jogador de 17, 18 anos na sua cabeça, um jogador na última curva, passivo de rendimento. Aí eu pensei, falei, poxa, eu vou ter que descobrir um talento jovem, trazer ele comigo, apostar nele e torcer para que ele chegue. Porque, ou seja, tentar identificar um possível talento. Exatamente, na ordem do quê? Nessa idade de 10, 12 anos? 12, 13 anos mais ou menos, né? Ou seja, é um investimento de tempo, de risco a médio prazo. Exatamente, médio e longo prazo, né? E para que a margem, né, de acerto ela aumente, você tem que aumentar o teu ativo. Né? Porque, poxa, passaram tantos e tantos meninos na minha mão que eu apostei tudo que eu tinha e não deram certo. Então, assim, não é uma ciência exata, não é 2 e 2 é 4, não é muita coisa. Futebol hoje, eu costumo dizer que desses jogadores que estão jogando hoje, vamos falar em Brasil, né? 10% nasceram jogadores. O resto se fizeram. Fizeram, né? Por disciplina, foco, trabalho. E posso te garantir que um grande percentual também que nasceram jogadores, ficaram pelo meio do caminho, por conta das armadilhas, né? Das transições erradas. Então, tipo assim, é um desafio muito grande. Foi para mim um desafio muito grande, né? Ter que
encarar esse mercado onde só tem empresários renomados e nesse meio, infelizmente, é assim, o empresário pequeno ele sofre, porque quando ele tem um ativo importante na mão e que está na iminência de estourar, na iminência, ou seja, de você fazer um bom contrato para ele e por consequência, você também ter um rendimento, esse empresário maior, ele, né, corriqueiramente, tenta... eles chegam e compram o contrato, compram a família, muitas vezes que se deixa levar por isso. Mas eu tive a sorte, graças a Deus, de poder fazer a gestão certa, dos atletas certos e a gente conseguiu permanecer nesse meio. Mas é um meio difícil, não é um meio fácil. Para você entrar é muito complicado. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu vou fazer perguntas delicadas, tá? Se eu estiver estendendo muito também, não, relaxa. Vocês falam. Eu fico realmente porque são histórias. Que eu vejo você falando, eu já fico matutando aqui, porque eu gosto de saber dos bastidores, assim. Você pegou um atleta desse, quanto que você investe por mês nele, mais ou menos, assim? Isso é muito relativo. Por exemplo, tem casos que você... vou dar um exemplo. Eu tinha uma casa na cidade, do lado da cidade do Galo. Essa casa funcionou por 4 anos. Por que eu tinha essa casa? Foi logo no início, quando eu comecei. Não no iniciozinho. Digamos aí que depois de uns 4 anos que eu já estava no futebol, eu utilizei dessa prática porque eu pensei comigo. Falei, poxa, como que eu vou captar jogador abaixo de 14 anos, sendo que ele não pode ficar no clube? Eu vou trazer ele para o clube vai aprovar, ele não vai poder ficar. Ele não pode não ficar... pode alojar, o Ministério não pode Público alojar. Não aprova, não pode. Aí o que acontece? Não dá para você trazer todas as famílias dos meninos que são aprovados. Se você leva o custo seu lá em cima, você não consegue e a conta não fecha. Aí eu tive uma ideia de alugar uma casa e colocar uma pessoa responsável. Na época, um anjo que caiu na nossa vida, a dona Ruth. Um beijo para você, Ruth. Tá contigo até hoje? Não tá, mas no coração para a vida toda. Uma pessoa que eu sou muito grato por ela. Foi muito importante. Ela era avó de um atleta do Atlético Mineiro na época no Sub-17. Ela saiu de Ipatinga, veio para cá para poder acompanhá-lo e ela ficava ociosa. O menino dela, o neto dela acabou descendo, né, para o alojamento e ela ia voltar para Ipatinga. Eu acabei segurando ela e ela ficou lá. Virou a avó de todo mundo. E eu cheguei a ter 14 meninos nessa casa. Nossa. E por que eu tive? Você tendo uma casa e uma pessoa para tomar conta, é muito mais fácil você trazer o menino do Espírito Santo, Bahia, todo quanto é canto. Você deixa ali, você tem a responsabilidade. O clube, na época, nos deu uma força também, né? Tipo assim, com refeição, que ameniza pra caramba, né? O clube aprovava, a gente colocava ali, a gente cuidava, nós éramos responsáveis pela educação, pela criação, pela formação do atleta, da pessoa, né? Do homem ali, do pequeno homem, né? Mas, tipo assim, é um formato que, tipo assim, reduz custo. Agora, para você pegar um jogador hoje e trazer, descobrir um menino no Amazonas, vou trazer ele para cá com a família. E se for um expoente, mas com 12, 13 anos, você tem que trazer, você tem que, muitas vezes, arrumar emprego para pai e para mãe, você tem que alugar um apartamento, aí você tem custo com a manutenção do atleta, né, com chuteira. Puxado. Não é para você trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5 atletas, aí tudo bem, mas você trabalhar com vários. E quando você trabalha com 1, 2, 3, 4 ou 5, e um processo é muito longo, o risco de dar errado é muito grande, né? Então, você tem geralmente, qual que é o... Quando que começa a se sair o primeiro contrato? Na faixa, tem uma 16 faixa, anos. 16 anos já pode assinar um contrato. Isso. Com 14 anos, o atleta, estando federado, vinculado ao clube, ele já pode assinar um contrato de formação. Esse contrato de formação, ele dá a garantia ao clube de que que o atleta não pode sair dali por livre e espontânea vontade ou ser tirado do clube por um empresário, por quem quer que seja, e levado a um outro clube. E esse contrato de formação é uma forma de prender o atleta de forma legal, e se ele despontar com 16 anos para dar uma segurança maior para o atleta, o clube pode fazer o contrato. Mas esse contrato, muitas vezes, ele não é um contrato, estou falando, né, do nosso negócio, né? Ele não é um contrato passivo de rendimento. Né? O atleta ele só vai ele trazer resultado, no caso, para um agente numa venda futura, né? Num contrato futuro bem feito. Né? Isso quando o atleta estiver no profissional jogando. E você tem, assim, no nosso mercado, aqui a gente olha muito métricas, né? Sim. De conversão e tudo mais. Você tem algum lado de gestão sobre isso? Qual que é o percentual não sei que não dá para cravar, mas do seu histórico, assim, de X atletas, mas o percentual X%... é muito pequeno. É porque já passaram muitos atletas na minha mão.
A maioria deles viraram atletas profissionais. Só E eu acho que isso é interessante, sabe, você explorar um pouco mais. Quando você diz viraram, é porque eu estou entendendo que eles tomaram a decisão de, tiveram a oportunidade e às vezes nem é tanto o talento, mas é isso? Não, quando eu digo viraram, assim... Que deram certo. né? Deram certo, mas esse deram certo não quer dizer que o atleta é bem sucedido e que o meu negócio foi bem sucedido. Tá. O nosso negócio, o seu case, ele tem que ser muito expressivo para poder, né, ser passivo de resultados. Entendi. Hoje um atleta, vou dar um exemplo assim, simplório, um atleta que estoura no Atlético Mineiro, que é formado no Atlético, no Cruzeiro, no América, e você consegue fazer uma venda, é um case de sucesso. Um atleta que ele chega no sub-20 do Atlético, ele profissional, e ele no Atlético, assim, estou usando, né, mas qualquer outro clube, ele chega nessa categoria, porque hoje, as categorias sub-20, todos os atletas têm contrato profissional. Mas aí, dentro do clube, ele é avaliado como um atleta que não vai ter espaço dentro do elenco. O que acontece? Muitos deles eles começam a jogar, descer a ladeira, né? Começam a jogar em clubes menores. E aí, emprestado e tal. Exatamente. E é um atleta que tem até dificuldade para ter empresário. Porque o empresário ele não tem, na verdade, exige um trabalho muito maior do que aquele case de sucesso e não é passivo de rendimento. E quando você trabalha com clubes menores aqui no Brasil, também a dificuldade de você receber é muito maior. Né? Com os grandes também, mas os pequenos muito mais ainda. Entendi. E você trabalha com todos os clubes ou tem alguns clubes específicos? Então, como é que funciona? Isso também é relativo, Ramiro. Você tendo o atleta, é passivo de trabalhar com qualquer clube, desde que haja interesse e acordo financeiro, né? Mas eu não tenho. Eu tenho as portas abertas em qualquer clube, desde que você tenha o ativo também, não existe porta fechada, né? Legal. Mas a gente tem as portas abertas, eu trabalhei com muitos clubes e hoje trabalho com alguns, porque minha carteira também não é uma carteira muito grande, né? Trabalho, né, bem, hoje, fracionadinho ali e não tenho também essa ambição de ter uma carteira muito grande, onde você perde o controle também, você não consegue fazer uma gestão legal, você não consegue acompanhar, né? Isso. E qual que é, assim, hoje dos processos aí de peneira? Basicamente, são iguais nos clubes, assim? Tem quantos testes? Sim. Isso, tô tentando me colocar ali, quem tá do outro lado também, que, quem que nunca sonhou aqui? O Ramiro sonho de goleiro, quer ser jogador de futebol nessa idade? Eu já treinei na base, cara. Já, inclusive, até o Rafael Moura, Sim. eu brinco com ele, né? O Rafa Moura. E ele, assim, a gente teve uma turma, que estudamos junto e tal, que a galera era boa de bola pra caramba. Sim. Só que ele se tornou profissional. E o resto e muito profissional. Sim, né? Sim. Ele não é porque é meu amigo, mas ele Rafa é exemplo de profissional. Exemplo. Esse é um profissional muito bem sucedido. Exatamente. Com 37 anos, só fez, com a carreira longa e só fazendo bons contratos. Só bons contratos, longos, grandes clubes. Né? E a gente sempre zoou que ele, de futebol mesmo, a gente era muito melhor que ele, entendeu? Mas é brincadeira tal, interna. Mas tem certeza, cara, que alguém que tá vendo ali ou já tentou, ou às vezes... Tem um sobrinho que quer. Tem sobrinho, ou tá tentando, tá nesse processo. Essa história eu vou te contar. Não é, cara? Professor Gigo joga bola pra caramba, vou te apresentar ele. Cara, tem um amigo, o filho do vizinho. Você deve receber isso aí. Basta você ir para uma festa e ser apresentado para alguém, ele trabalha com futebol. Nossa, pronto. Se tiver 100 convidados, eu vou descobrir ali 200 craques. Que todo mundo tem, é um sobrinho, é um primo. Não, o mais engraçado é quando o cara chega para você e fala assim, nossa, rapaz, lá no meu bairro tem um moleque bom pra caramba. O moleque é um talento, não sei como que não tá no Cruzeiro, no Atlético e tal. Aí você fala, quero ver, né? Pra ver se você vai descobrir, é filho. Ele não fala no início. Ele quer chamar a sua atenção. Aí você vai descobrir ali na frente, você vai ver o filho do cara. Aí você fala, brincadeira, né? Assim, geralmente eu imagino que às vezes é mais a paixão do pai. O sonho dele, né? Às vezes, né? O sonho dele. E nem é tanto do menino, do filho. O sonho do pai é multiplicado.
eu falo isso com toda a certeza do mundo. Porque o que os pais são capazes de fazer é impressionante. Eu vou dar um exemplo aqui. Juliana, você me perdoe. Juliana também é um outro anjinho, cara, na nossa vida, trabalha conosco em casa, comigo, com a minha mulher. E ela está trabalhando em 3 meses só. Vou contar a história dela brevemente aqui. Eu estava sem uma secretária para trabalhar comigo em casa. Aí eu conversei com a Rosângela, que é mãe de um atleta nosso do Cruzeiro, porque eu sei ali que na Toca 1 tem muitas famílias que vêm de fora e ficam ali procurando emprego. Aí falei, Rosângela, você conhece alguém com perfil legal, que possa trabalhar com a gente todos os dias em casa? Porque vai ter, né, vou dar a chave da casa, confiança. Né? Ela indicou a Juliana, falou, não, tem uma menina aqui que encontrei com ela na igreja, ela até perguntou se eu souber. Está procurando, né, uma oportunidade. Se ela conhece alguém que precise de alguém para trabalhar, que ela estava disponível. Fiquei meio assim, um pouco de receio, mas falei, fala para ela em casa, vamos fazer uma entrevista com ela. Aí ela foi no dia seguinte, foi ela e o marido. Chegaram, os dois pararam na porta de casa, assim, eles entraram até meio acuados. Conta essa história, assim, hoje dando risada, mas naquele momento eu fiquei muito preocupado, até triste com essa realidade, porque ela a incidência é muito grande, é impressionante. Ainda mais em Santos, né, que teve aquela febre do Robinho, do Diego, depois do Neymar. Olha o que ela fez, o menino dela estava jogando uma competição em Goiás, o pessoal do Cruzeiro viu o menino lá e falou, poxa, 12 anos, menino. Eu gostaria de contar com esse garoto, só que eu não tenho como alojar, porque ele não tem idade. E se você tiver interesse em estar levando ele para o Cruzeiro, o clube está à disposição. Isso foi... Tipo, e assim, se vira para... Setembro, se vira, você vai e se vira. Aí os pais, né, por isso que eu falo do sonho do pai, né, porque o menino de 12 anos, ele não tem a capacidade, né, de raciocinar. Saber se vai ou não vai. Aí o pai se reuniu com a família e falou, tô indo. Pegou o carro dele, a Ceninha, veio lá de Campo Grande para cá, ele, a mulher, os 2 filhos e as panelas atrás. Chegaram aqui sem casa para morar, sem nada, sem emprego. Vendeu os móveis que tinha, juntou um dinheirinho, veio para cá e teve a sorte de ir de me conhecer, porque ela foi para casa, o marido dela, graças a Deus, também conseguiu emprego na hora, fiz uma ligação e um amigo empregou e ela saiu empregada. Hoje a gente, né, lembra dessa história, é recente, mas virou uma história. Sim. Mas isso acontece muito. E o menino tá no... Não, foi dispensado no final do ano. Foi dispensado? É isso que eu falo, era o risco. Cara, em Santos, cara, é um negócio de doido. Na época do Neymar, do Robinho, acontecia muito isso. E muitas famílias iam e não tinha como voltar. E ficavam largadas, morando na rua. Olha o impacto, né, cara? Que ninguém fala disso, né? E isso é uma coisa, tipo assim, você falou uma coisa, Vicky, que os pais têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não pode sonhar mais que o menino, não pode perder a razão. Futebol é um mundo lúdico, é um mundo mágico, mas tem muitas armadilhas, tem muita coisa ruim que pode acontecer por conta, né, de uma estratégia adotada de forma errônea e aí, imagina só, né, outro o caminho, filho fica né? na rua, uma filha na rua de 12, 13, 14, 15 anos, é um risco. É claro que tem a família, muitas vezes, né, dá esse aporte todo para poder voltar, mas é uma frustração muito grande, é uma perda muito grande para quem não tem tanto, né? E eu acho que o clube também tem que ter essa responsabilidade. Sim. É um momento que a gente aproveita aqui para poder falar, porque, cara, tem muitas famílias que são destruídas por conta desse sonho, por conta da irresponsabilidade dos pais. Mas existe uma correlação dos clubes com isso, entendeu? Porque o clube ele tem que, poxa, para um menino de 12 anos, 11, 12, 10 anos, fazer parte do plantel, poxa, ele tem que ter uma família estruturada, ele tem que ter um lar ali onde, sabe, seja leve, não tenha pressão, né? Que o pai que não seja preciso o pai usar de um expediente errado muitas vezes para levar uma comida dentro de casa. E isso é coisa que acaba acontecendo, entendeu? E às vezes isso lá na frente o menino até se perde por conta disso, né? Por causa da família lá. Eu tenho inúmeros casos que eu conheço do lado da minha casa. Agora, se for abrir o leque a nível Brasil, são todo dia, né? Centenas ou até milhares de situações aí que você vê e relatos que você fica, né? Mas fica impotente, né? Porque não tem o que ser feito. Mas que haja mais responsabilidades aí por conta das famílias quando forem tomar uma decisão dessa. Que vocês, de repente, né, encontrem uma pessoa que seja responsável mesmo para poder oferecer todo o cuidado. E no momento certo, a hora que o menino estiver mais estabilizado, que vocês
venham para ficar mais próximo dele. Se esse é o sonho mesmo da família, né, tendo a pessoa certa, muito melhor encaminhar dessa forma. Ou então, se a família for estabilizada, né, tiver uma renda, tudo bem. Aí, agora, infelizmente, no futebol, 90% está dentro dessa realidade que eu citei. E assim, o que seria um básico assim para um pai fazer de consulta, tipo, pô, deixa eu medir aqui se é o momento de eu largar tudo mesmo. Você tem alguma dica assim para um pai que às vezes está vivendo isso, para um menino que está ali com um olho de algum clube, mas mora em outra cidade? Tipo, teria alguma forma de, não, primeiro vamos mandar ele para fazer mesmo uma peneira e tal, antes de largar tudo, sabe? Ramiro, o que deve acontecer, o que deveria acontecer, foi descoberto o talento? Foi. O clube viu o talento? Viu. O clube tem que ter uma filtragem. Essa responsabilidade, clube, né? Ela não pode... o clube não pode fugir dessa responsabilidade. Também acho. Porque existe uma responsabilidade social acima de qualquer coisa, né? E o clube ele tem que saber quem é aquele garoto, quem está por trás dele, a família. Se for uma família estruturada, uma família com condições, que aquilo não vai afetar a vida da família e não vai trazer perturbações, ok. Mas se o clube vê que não tem, se o moleque for um expoente, poxa, então indica alguém, um empresário, um responsável, que o clube conheça. E tem esse trabalho pro lado do clube, assim? Eu ia te perguntar de indicar, ó... O clube não... Existe assim, existe a boa relação que o empresário tem com o clube. Uhum. Aí quando o clube precisa de um empresário nessa situação, o clube até indica, mas o clube indica assim, de forma imparcial, sem se envolver, entendeu? Entendi. Resolve com ele aí. Resolve, aí vocês resolverem, está resolvido. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, o César, a figura, eu no caso, né, na figura do empresário, eu assumo a responsabilidade ou não, entendeu? Agora, deixar o pai vir sozinho, talvez um formato estranho e a consequência disso quando, né, não dá certo, o atleta não dá certo, nem sempre é boa, né, porque tem a frustração, tem a decepção e é um atraso muito grande na vida dessas famílias. Doido, cara. Decepção com a família também, né? Porque ele deve sentir um peso, tipo assim, putz, meu pai largou tudo por minha causa. Entendeu? Aí pra eu ser jogador. E aí, naturalmente, o menino já chega com uma pressão fodida, cara. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E isso gera um monte de frustração, assim. Né? Eu via muito isso no mundo musical, né? Eu já tive banda há muito tempo. Desde novinho, comecei a tocar com 9 anos. Quando tinha 15 anos, época de NX0, lembra essa época meio emo assim? Eu tinha uma banda. Você era emo também? Eu tinha uma banda que... Eu não fazia os cabelinhos não, mas eu tinha. E a gente tocou, a gente ia ter produtor musical. Sim. Música em rádio, 18 rádios do país. Pô, mas eu sei que com 15 anos, música em rádio. Dei uma entrevista pra MTV. Que legal. Tô rico. Não, rico não. A gente não. Estourei, você imaginando. Pô, aí veio Colírios da Capricho. Aí a gente fechou turnê em São Paulo com o Manu Gavassi, que cantava com a gente no palco. Ali a gente, moleque, tava assim, pronto, vai ser famoso. Música tá na rádio, não sei o que lá. É assim, ó. Acabou. Eu falo que o mundo da música é mais difícil ainda. Não, e o bizarro é que, tipo assim, a gente não gastava nada. Os pais que, ó, levava pra São Paulo, voltava, paga hotel, paga não sei lá, acreditando, entendeu? E às vezes o pai tem medo de falar assim, pô, vocês não são tão bons assim. Então, mas a realidade entendeu? A música, eu falo que nós temos vários amigos, né? O Rick Nogueira, que são nossos irmãos, tantos outros que a gente conhece aí de anos de batalha. Mas a música, querendo ou não, ela tem uma coisa que ela diferencia um pouco o público, o perfil. O jogador de futebol, o músico, por exemplo, você entra numa escola de música, está numa banda, culturalmente você é mais rico que uma criança, que uma criança que está ali, que é crescida, nada contra, mas desprovida de conhecimento, de uma cultura mais apurada. E aí, por trás desse conhecimento, você sabe medir os riscos. A sua família vai saber medir os riscos, né? Agora, o futebol não. O futebol, ele é impressionante, cara. Ele está impregnado nessa camada e é de onde realmente a gente agradece, porque é de onde saem os grandes talentos. Mas eles vêm, a grande maioria vem muito cru nesse aspecto. De ter um pouquinho mais de noção do risco. Pra eles é uma loteria, né? É uma loteria. Tipo assim, meu filho pode mudar a vida de todo mundo aqui. É bizarro mesmo.
Conta pra gente, César, um pouco do como é que funciona lá no Atlético. O que é o Atlético? Porque aqui, ó, nós temos uma audiência até fora do país, tá, O cara? Atlético, vou te contar, o Atlético eu falo que eu fui palmeirense durante uns quase 35 anos, né? E tem uns 2 anos. eu fui palmeirense a vida toda, mas inserido no meio do futebol, tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, assim como tem pelos 3 aqui de Minas. Não consigo mais sair de casa para torcer pro Palmeiras, assim. Mas pro Atlético eu saio. Nem se tiver que pegar um ônibus. Inclusive, a gente adiou a gravação por causa do jogo do Atlético. Exatamente. Né? É uma paixão que cresceu, né, dentro de mim, com um projeto que iniciou há 8 anos atrás, onde o clube só tinha um estádio e a escolinha para os associados, porque é um clube de 115 anos. Referência lá digamos assim, o Minas Tênis de São João del Rei, que tinha um estádio e aquilo não estava sendo explorado. Aí, São João del Rei é do lado de Tiradentes, pertinho aqui. E ali, num ano, acho que em 2015, eu queria apresentar os meus atletas na Copa BH, e São João, o Atlético ia disputar essa competição. Eu quis apresentar os atletas para eles e fui lá fazer um jogo contra eles. E ali nasceu uma relação incrível, cara, que só... Uma história bonita, história de verdade, sabe, de coisas sérias. Não tem picaretagem. A relação que hoje eu tenho com o Fábio, que é o grande responsável por tudo aquilo, né? O Vinícius hoje assumiu a SAF, mas ele mesmo sabe que aquilo ali, eu digo que 90% foi braçal e foi tudo o Fábio que fez. Fábio é presidente do clube? Fábio Mineiro, ele pode-se dizer que presidente, diretor, roupeiro, técnico, auxiliar, é o cara que jogou bola até 28 anos, também não teve êxito, é da cidade, é o filho da cidade, abraçou a causa e desde sempre sonhando que faria daquele clube um clube que pudesse jogar uma Série A de um campeonato estadual e chegar numa Série A de um campeonato brasileiro. E com esse sonho ele foi vendendo essa ideia, a cidade comprou. Hoje é uma realidade, eu falo sem sombra de dúvidas, é o clube do interior aí, não de estrutura física, mas em termos de organização, credibilidade e resultados, né? E muito rápido, né? Muito rápido, E isso, eu tenho, né? Eu falo que eu participo diretamente do Atlético, eu falo que eu sou do Atlético porque eu ajudei a semear aquela sementinha ali, irrigar, e sempre estive do lado. E eles têm assim, esse trabalho também de base? Tem, então, o trabalho lá, esse é um trabalho muito legal, trabalho com crianças a partir de 5 anos de idade até o profissional, e que disputam o Campeonato Mineiro a partir do sub-14, sub-14, 15, 17, 20, e o profissional. É um trabalho, assim, completo, né? Completo. Não tem nenhum clube no interior de Minas que tirando o Atlético Cruzeiro América, não tem nenhum clube que participe, que dispute essas competições. Que assim tem como o Atlético, Você fala em relação a acompanhamento, estrutura, qual que é o diferencial? A estrutura que eu digo é o seguinte, que hoje o atleta precisa para evoluir, ele precisa de profissionais à altura, capacitados, né? Precisa de uma estrutura física também de campo para poder, né, o dia a dia realmente exige isso, e quanto mais categoria você tem, mais estrutura você precisa. Por isso que o Atlético, o Fábio também, eu falo do Fábio com muito orgulho, porque é um jovem que tem tudo para se tornar um dos maiores gestores de futebol do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, por conhecer todo o processo. Ele conhece todo o processo. Não é aquele diretor que caiu indicado para fazer ali, a parte comercial, não. Ele conhece todo o processo de base. E isso faz toda a diferença. Tudo. E conhece futebol, né? Então, assim, aí ele falou, César, nós precisamos de um CT. Temos que construir um CT. E não é que o danado conseguiu. Então, o Atlético hoje está com uma área de 80 mil metros, que já está sendo feita a terraplanagem. Agora já começa, acabando as chuvas, aí começa a mexer. E se Deus quiser, daqui um ano e meio no máximo, eles vão estar com centro de treinamento lá com 5 campos, com alojamento para 150 meninos. Caramba. Vai ter ampliação do estádio, colocar iluminação agora. É um clube fantástico. Ali, vale a pena uma entrevista, né? O experience, né? Exatamente.
Bora. Que vai dar uma matéria muito interessante. E pode ter certeza, o Atlético hoje, quem gosta de futebol no estado, todos conhecem. Sim. Né? Eles têm um marketing muito legal, bem, né, tá bem abrangente. Você vê o que é gestão, né, cara? Num curto espaço de tempo... Esse nome você pode guardar. O Fábio é um menino que vai se transformar num... É que ele é filho da terra, hoje ele participa diretamente da SAF, mas eu ainda acho que aquilo vai ficar pequeno para ele daqui a uns anos, porque o potencial dele é muito grande. O que é SAF? É a Sociedade Anônima do Futebol. Eu acho que é legal você falar um pouco sobre SAF, que é um assunto relativamente novo assim, no Brasil. A SAF, né? eu vou fazer para não entrar muito nessa questão, para deixar eles falarem para você num podcast futuro. A SAF ela veio para poder trazer crédito, né, para o futebol, porque o futebol ele é gerido biênio, triênio, dependendo, né, do clube. Tem clube que a cada 3 anos, 2 anos, né, troca a direção, e muita gente, e muitos profissionais sem responsabilidades nenhuma assumem o clube, muitas vezes de forma mal intencionada, e saem do clube, tipo assim, por cima e o clube lá embaixo. A pessoa física não carregava nada, o diretor não carregava responsabilidade nenhuma, ficava toda pro clube. E hoje a SAF não, hoje a SAF, para você ter uma SAF, você tem que ter um histórico muito bom, né? E as responsabilidades é a responsabilidade de uma empresa. Você comprou, você tem que pagar. Assumir um compromisso, tem que cumprir. Então veio realmente para poder, né, trazer um pouco mais de crédito. Haja visto aqui, né? Hoje nós temos muitos clubes no Brasil aí. O Atlético Mineiro agora deve também aderir à SAF, o América quase que também aderiu, né? Cruzeiro, né? Foi a saída, tem, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo. E é a tendência natural, né? De que... É virar uma empresa mesmo. Entendi. Resumindo, é isso, né? Que era uma associação, né? Isso. Geralmente clube é uma associação, né? Tem clubes que em regime de associativismo, né? E tem outros que não. Né? Cara, você pode contar algum case aí de sucesso seu aí? Cara, eu vou contar um para vocês aqui que é o orgulho da minha vida, e eu falo assim que começou com 12 anos de idade, numa ida minha para Campo Grande, onde eu fui fazer uma avaliação na época para o Mogi Mirim. O Mogi Mirim precisava de captar jogadores, e aí eles foram convidados para participar de um evento que eles estavam fazendo lá, um torneio de 3 categorias, e o Mogi não tinha uma pessoa para poder mandar, para poder ir lá avaliar. Clube menor, geralmente mais difícil mesmo, né? Uhum. E aí eles disseram para mim dessa avaliação, e eu me coloquei à disposição. Eu falei, não, eu vou. Se tiver algum jogador interessante lá, eu trago como agente e coloco no clube. E assim eu fiz. Fui para lá, fiquei 6 dias, embaixo de chuva danada. E Ninguém quis ir. Ninguém quis ir. Tá vendo, cara? E nesse período, né, nesse período de avaliações, eu encontrei uma joinha, e hoje é um case que eu falo com muito orgulho, porque eu tenho ele como se fosse um filho, né? Menino que a relação nossa transcende o futebol, transcende muita coisa, que é o Ederson, né, que começou no Desportivo Brasil com 13 anos de idade, veio para o Cruzeiro com 18 anos, quando o Mano estava aí, aquele time campeão da Copa do Brasil, 2018. Aí teve aquele problema todo com a gestão, né, aquela gestão conturbada. E aí o atleta ficou 5 meses sem receber, o clube não pagou operação, não pagou comissionamento, não pagou nada. Aí nós entendemos que nós tínhamos que tirar o atleta daqui, pelas incertezas que a gente tinha com a sequência do clube. E né? Ele no momento... foi um ano que o clube caiu, mas ele acabou ainda tendo evidência. Destacando, né? E aí nós, em consenso, né, eu com o Curi, que é meu parceiro, e com o atleta, nós resolvemos tirá-lo do Cruzeiro e levá-lo para o Corinthians. Chegou no Corinthians, começou muito bem, aí teve transições de treinadores, ele passou a não ser muito aproveitado, aí nós levamos para o Fortaleza, onde ele realmente deu upgrade na carreira dele. Aí do Fortaleza saiu valorizado para a Itália, foi para Salernitano, um clube menor da primeira divisão italiana.
durou só 6 meses para ele ser visto, né, mais em cima pelo Atalanta, né, que já é um clube de uma prateleira mais acima. E falando em primeira mão, coisa que ninguém sabe, quase que ele foi para a Inter de Milão agora. A Inter de Milão estava interessada nele. E até tentamos um acordo com a Atalanta, mas a Atalanta não quis. Não quer liberar. Não quis liberar agora. E é um garoto que eu falo que o menino com 23 anos, com uma vasta experiência, mas é jovem, mas um jovem com a alma velha, sabe, o Viking? Aquele menino que você conversa com ele, você fala, não é possível que ele tenha 23 anos. Cara. Muito maduro, muito responsável, moleque. Já passou por muitas, né? Baita do profissional, menino sério. É o case que eu tenho orgulho de falar, porque eu participei ativamente, diretamente na vida dele, em todos os processos. Desde 12 anos. 12 foi quando eu descobri, com 13 eu já levei ele para São seja, Paulo, e a partir daí... 10 anos. Né? E tem uma família incrível também, sabe? A mãe, a avó, os irmãos, o pai mesmo, né? Não sendo... os pais não moram juntos, são separados, mas participa muito, sabe? Família do bem. Família simples, humilde, mas muito do bem. Aquela família que inspira, sabe? E isso faz diferença, né? Não, demais, demais. Uma pergunta de leigo, assim, que eu não sou muito do futebol, não. Levei ele pro Atalanta, assim. Como que é isso? Na verdade, o que acontece? Não somos nós que levamos, né? O atleta se leva, o agente ele vai atrás. Uhum. Ele vai aparando as arestas e fazendo com que a operação ela seja uma operação favorável, principalmente para o atleta. Isso é pago? Assim, comprou ele, o clube? O Atalanta comprou da quando ele, Salernitana. quando ele disse sim, é porque ele saiu do compraram, Corinthians para Fortaleza emprestado. O passe dele pertencia ao Corinthians. Aí a Salernitana, o clube da Itália, teve interesse na aquisição dele e o comprou do Corinthians, né? E aí ele foi para a Itália, ele ficou 6 meses e em 6 meses a Atalanta, né, que um clube muito mais estruturado, um clube que hoje atualmente é o 3º colocado no campeonato italiano, uma liga bem disputada, à frente de Milan, de Juventus, um clube que está numa prateleira de cima. Sim. Aí se interessou e fez uma parte financeira maior, né, fez um investimento maior para adquiri-lo. E hoje ele pertence à Atalanta, e se Deus quiser daí para uma Premier League, né, que é o objetivo de todos nós. E é daí que, tipo assim, você como agente, que você recebe seu salário, digamos assim, você investe. Não, nesse caso, a gente ganha na operação. Na operação. O que é a operação? O atleta, ele não cuida do contrato dele. Uhum. O atleta não negocia diretamente com o clube. Isso é uma via de regra. Cristiano Ronaldo, Messi, vão pegar Beckham, Neymar... atleta tem que ter um representante legal, tipo, que é da área, se eu quiser anunciar na TV Globo, eu preciso de uma agência que negocia com a Globo, entendeu? Sim. Isso, é mais ou menos isso. É o papel do agente. Entendeu? Aí, no caso, nós vamos entender a proposta, vamos brigar por números, porque o clube vai sempre jogar embaixo. E a negociação nunca acontece sem o consentimento nosso. Nosso, que eu digo, nosso, enquanto agente e atleta. Uhum. Porque tudo é aberto, o atleta toma a decisão em conjunto. Nós orientamos. E a gente, o que nós fazemos? Muitas vezes nós não chega uma proposta, chegam 2, 3, 4, quando o jogador tem alta, chega até 20 propostas. Aí você tem que avaliar todas elas, né, pesar todas elas e ver o que realmente, qual que é o projeto mais interessante, não só para aquele momento, mas pensando no futuro. Nós estamos falando de um garoto com 23 anos, já foi passivo de 5 negociações. Então, assim, e as tomadas de decisões foram inteligentes, porque ele vem só numa crescente. Sim. Então, se você erra a estratégia, você afunda o barco. E isso falando só de clube. Patrocinador também? O patrocínio de atleta é pouco comum pelo número de atletas, né, que atuam. Se você pega o Neymar, esses jogadores que estão na prateleira de cima, eles acabam sendo interessantes, né, para o marketing, né, das empresas, e acabam fazendo sim um contrato de patrocínio, a imagem, né, mas diretamente assim, o atleta bem sucedido, já jogando num clube de Série A, muitas vezes ele recebe patrocínio de marcas, né, chuteiro, de Nike, Adidas, Puma. Mas sua dúvida é se você também... pequenos que muitas vezes não representam nada perto do que o atleta ganha. Mas
patrocínios assim, tipo, como Cacatinha da Armani, né? Ternos Armani. Eu digo porque assim, é engraçado, vocês viram aquele filme do Will Smith, né, o King Richards, Criando Campeãs, Eu não vi ainda, não. da Selena Jones. Aham. No final tem justamente essa parte, né, que é a filha dele, né, a primeira que tá lá disputando, ela ainda não é conhecida, ela tá disputando a partida com a campeã. E ela não tá ganhando, mas ela tá dando trabalho pra campeã. Aí vem a Nike, 3 milhões na tua filha? Não quero não. Vai pro set e vai dando mais trabalho. Isso no meio do jogo? No meio do jogo. Aí no fim ele faz assim por 15 milhões. Entendeu? Então, mas esses atletas, realmente, eu fico imaginando quanto foi o contrato que a Puma fez com o Neymar. Imagina. Né? O negócio deve ser um negócio astronômico, porque... Mas aí é o Neymar, é um cara que tem 250 milhões de seguidores, né? Você pega o Cristiano Ronaldo, um cara que... O Cristiano Ronaldo é mais que uma multinacional, ele representa mais que muitas multinacionais no Brasil, em termos de faturamento. Sem depender nada do futebol. O cara com quase meio bilhão de seguidores. Só com a imagem Você imagina dele. a imagem dele, né? E é uma empresa Mas mesmo. nessa parte, o agente de futebol também, ele entra nessa parte ou não? Depende do contrato. Eu, particularmente falando, eu não adentro a vida financeira de atleta nenhum, não mexo com dinheiro de atleta nenhum. Eu oriento. O Ederson mesmo é um que eu tenho liberdade de falar, ou tem alguma coisa para fazer. Se ele pede orientação, eu falo. Porque muitas vezes também acontece, e tem muitos casos de empresários, aí eu falo, que mancham muito a imagem nossa, que querem dominar, prender o atleta, colocar ele como... colocar na gaiolinha, ali, né? Exatamente, e sugar tudo que pode. E isso é condenado. Aí sai fechando tudo, tá ganhando em tudo. Isso é uma coisa que aconteceu muito, porque o empresário antigamente ele falava, não, eu vou ser empresário do jogador, eu vou cuidar da vida dele, inclusive vou ter a procuração dele. Eu não tenho procuração de atleta nenhum. Para que procuração? Eu sou agente, né? Eu tenho que trabalhar com agenciamento e viver disso. O atleta, você tem que orientá-lo para poder, né, tomar as decisões corretas, ter as pessoas certas do lado dele, para tomar as decisões pessoais dele. Eu não posso misturar. Agora, se eles pedem uma orientação, é claro que sempre vou orientá-lo. Tá aberto, né? Porque uma tomada de decisão errada orientada por você, né? Isso aí rende um contrato, você pode perder um contrato por conta de uma tomada de decisão errada, né? Então eu prefiro me abster e trabalhar dentro da minha seara. Focar mesmo, onde que é o seu core, né? Onde realmente a gente tem essa expertise, né? Legal, César. Cara, me conta agora, assim, você contou aí toda essa trajetória, mas tem quanto tempo, mais ou menos, você está, né, fazendo isso? Futebol, não, vivendo Eu futebol. falo de como agente. Vivendo de futebol. Ô, Ramiro, eu tô no futebol diretamente ligado, assim, de forma bem consistente, tem 14 anos. 14 anos. Mas... se for contar tudo aí... nunca saí do futebol, cara. Eu falei pra você, Deus foi muito bom comigo mesmo, porque, inclusive, meus irmãos estavam em casa esse final de semana, aí a gente tava até conversando, né, sobre isso, porque, pô, se eu tivesse que depender, cara, de um diploma, ou se eu tivesse que depender para trabalhar de empregado, eu não sei como que seria minha vida, sabe? Porque eu não nasci definitivamente para isso e essa minha persistência, insistência, porque é aquilo que eu estava falando lá atrás, eu não tive uma base sólida financeira, né? Eu vim de uma família simples, uma família que, pô, nunca tive a bicicleta que eu usava, era a bicicleta que era do meu irmão mais velho, que ficou pro outro, tipo assim, sabe? Sempre uma coisa muito difícil, então o futebol para mim era um sonho muito distante, eu não tinha isso próximo de mim. Mas eu acreditava que com o relacionamento, com a forma de você abordar, com conhecimento prático, teórico, né, sabendo lidar com os atletas e com as famílias e com os clubes, alimentando um relacionamento bom, que eu poderia, de repente, numa briga, com uma briga entre aspas, né, numa disputa com um grande empresário, que eu poderia vencê-lo. Porque eu não tinha, eu brinco com o Lipe, né, falo com o Lipe, que é um amigão que nós temos aí, que eu tô colocando ele devagarinho comigo, eu falei assim, eu vou te colocar aqui, mas escuta, não vai aventurar, não vai cometer os erros que eu cometi, porque você paga um preço muito alto por você não ter experiência. A experiência, não digo nem experiência, porque você não está no mercado, por você não ter uma grife. Entendi. Você paga um preço muito alto. E nesse tempo você já pensou, em algum momento, falou, caramba, não está dando. Você já pensou em desistir? Cara, eu vou te contar uma passagem da minha vida aqui que, assim, eu não gosto nem de falar muito, mas eu acho que é legal porque o intuito aqui é fazer com que as pessoas entendam a nossa profissão e para aqueles que sonham em estar trabalhando com isso também
Claro que teve um momento que eu... Não teve um momento. Tiveram vários momentos que eu quis jogar a toalha. Porque eu falei, poxa vida, eu só gasto. E não estou conseguindo, o sonho está distante. Como que eu vou ganhar dinheiro com um menino de 16, 17, sabendo que ele tem mais 3, 4 anos pela frente? E aí, no meio desse processo, é claro que não foi exatamente isso, mas pessoas que estavam ligadas diretamente a mim não acreditavam. Teve um momento na minha vida que eu sei que tinham pessoas que até olhavam para mim e falavam, pô, esse cara é doido, esse cara é maluco, né? Por acreditar numa coisa dessa e não ter... Pô, olhava para mim, quem que você vendeu? Não vendi ninguém. Qual o grande negócio que você fez? Não fiz. Entendeu? Aí isso pesa contra. Porque aí o outro fala, poxa, você está trabalhar com um cara que não tem histórico de negociação, de gestão, não tem um case para poder... validar, né? E aí isso desanimava, porque em algumas disputas eu não ganhava, alguns objetivos que eu tinha eu não alcançava, e isso também afasta os atletas, né? Os atletas querem estar sempre com um empresário forte, um cara que tem bom relacionamento nos clubes, mas não só dentro do clube que o filho está, mas na outra ponta, para uma futura negociação que possa trazer alguma coisa, né? E foi assim, tiveram vários momentos, cara, e eu falo que dentro da minha própria família, meus irmãos não acreditavam muito, minha ex-mulher não acreditava muito, meu ex-sogro e minha ex-sogra, e com razão, porque tipo assim, eles não entendiam muito bem como é que funcionava. Não tinha a visão que você tem, né, do caminho, não tinha a visão, aí, só eu que tinha eu enxergava com esse campo, né, de visão, eles não tinham, então, e não tinha como você ficar insistindo também em querer mostrar para eles e provar para eles, vocês esperam que vocês vão ver. Não, eu ali quieto, fui ali sozinho, acreditando no sonho, graças a Deus, com a persistência e trabalhando certo, trabalhando sério, que isso é uma marca registrada nossa, a gente não abre mão. E uma hora chega, né? Seguindo isso, persistindo, trabalhando. Eu fiz essa pergunta justamente às vezes deve ter gente que está assistindo a gente aqui, que já é nossa audiência de Montincast e tá assim, pô, mas o que tem a ver futebol com Montink? Mas é aquilo que eu tava te falando no início até antes. Sim. É a jornada, cara. Principalmente essa geração nova agora, que é tudo para ontem. Sim. E aí tem muito case que às vezes a pessoa consegue ganhar dinheiro com a internet porque acertou alguma coisa ali, mas isso é fora da curva. Olha aqui. Entendeu? Então, não é isso? Eu vou te falar uma coisa, eu vim com essa frase para poder até, de repente, finalizar a nossa entrevistazinha aqui, mas você entrou no assunto, eu vou até antecipar. Eu acredito muito que para as coisas acontecerem na vida da gente, a gente tem que respeitar sempre o processo mesmo. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Se você... Vou falar, tipo assim, imagina só eu no primeiro ano acertando o jogador. Sem a experiência, o laboratório todo que eu vivi, cara, eu falo assim, com todas as letras, eu não teria segurado o negócio. Eu não teria tido a expertise para lidar com a situação. Era importante você ter passado... Hoje eu estou preparado para administrar qualquer tipo de situação boa ou ruim, administrar mesmo, sabe? Não confrontar, e sim ponderar e equilibrar. Mas esse é o processo, cara. Isso aí tem uns que são mais longos, outros mais curtos, mas é necessário. É isso, é necessário. E é só assim que você se constrói de maneira sólida, forte, né? É a fundação, né, cara? Tem que ter, até é muito usado no futebol, tem que ter um trabalho de base, né, cara? E a carreira é isso. Então, se você está aí, às vezes meio perdido, mas é mais uma história que a gente trouxe aqui, vitoriosa do César, mas que tem esse processo todo de passar por tudo, né? De que tem que se passar e aprender, tentar muitas vezes desistir, mas persistir. Então, tenho certeza aí que durante todo esse episódio aqui, o César várias vezes contou coisas aqui que talvez você esteja passando, né? É isso aí. E não pode desistir não, cara. E é independente do nicho, do segmento que você tá.
Se tem alguma coisa que veio fácil demais, cara, dá pelo menos um pé atrás, assim, porque é fora do comum. E sem né? dizer também, né, cara, que é tão gostoso, né? Quando a coisa acontece na sua vida de forma segura, né? E que você olha para trás e você fala assim, poxa vida, né? Isso aconteceu porque não teve minha mão, teve meu corpo todo, teve minha vida nesse negócio. Você valoriza muito mais. É a jornada, né, É a cara? jornada. Você tem que... eu falo que é isso que dá sentido para a vida, né? Porque as pessoas que conquistam as coisas, que têm as coisas de forma muito fácil, não vive esse prazer, não vai nunca saber o quanto é gostoso essa sensação, né? Esse prazer de conquista, né? Para quem vem de baixo, para quem e fala, poxa vida, né? É diferente mesmo. E bom, eu cara, mesmo da minha história mesmo. E não tem história pra contar no podcast, né? Como é que é? Não tem história pra contar no podcast. A vivência, né? Você tem que ter uma Mas história. tem tantas histórias. Então, Nossa Senhora. Como você ganhou dinheiro? Ontem foi ali, aconteceu você isso. fala quando acontece isso, não tem história, Mas o quê? né? Não, o só podcast foi isso. vai dar 5 minutos Tá. nesses casos. Né? Não tem, cara. Acertei um negócio aqui e ganhei dinheiro. Tá, talvez você não viria no Montinho Cast. E assim, é um prazer nosso também, tá, Com César? certeza. Poder escutar, né, a sua trajetória, Sim, levar, eu também. né, esse ensinamento de persistência, de sabedoria para quem está assistindo e, de alguma forma, também registrar isso, né? Então, isso, a partir do momento que a gente colocar aí na internet, a gente está colaborando para levar a sua história, né? Se de alguma forma, né, servir, colaborar, que bom, né? Que bom, que realmente é essa, sem pôr e nem tirar uma vírgula, nem um ponto. Claro que no meio de tudo isso tem muitas histórias de luta, histórias difíceis, histórias tristes, alegres, porque é o processo. É o processo. É o processo. Show. Muito bom. Tem mais pergunta aí? Não, já perguntei tudo, só faltou perguntar os valores. Você vai voltar? Só faltou perguntar os valores. Quanto que o cara ganhou na negociação lá? Aí não, aí já é... Você tem que se tornar um atleta, cara. Vou guardar agora pro Montinho Experience. Montinho Isso aqui, Experience. Fábio, 80 mil metros quadrados, não é isso? Fábio Atletique vai receber esse pessoal incrível aqui. E Vamos fazer lá. Um bate-papo legal com vocês. Vai ser... Tem uma história Vamos muito marcar rica sim, lá, cara. Com pra certeza. vocês explorarem, vocês vão gostar. César, e, cara, se porventura tiver alguém aí assistindo que esteja com um talento, né? Fala aí sua rede social ou algum contato que possa te procurar. Então, eu sou quase meio século. É Eu low profile. Não sou aquele cara tão familiarizado assim com... Mas eu tenho, a rede social minha é César Godoy, né? O Instagram. César com S, Godoy com Y. E... É só procurar o agente dele, que chama Lip. Nossa, o César é um agente de futebol que tem um agente também. Tem um empresário. Não, o Lip já trouxe um monte de... Ele é agente do Montinho Cast também. O Lip, você sabe que o Lip também é um ativo interessante. Você sentar aqui. Não, mas eu já cansei de chamar ele, cara. Ali tem história demais. Não vou sentar, não, que não sei o quê. Hoje ele fugiu. Se ele contar as histórias, vai ter história demais. Demais, cara. Agora, vai ter muita mentira quando ele falar de futebol, que jogou bola. Não acredita. E o pior de tudo é que ele mentiu tanto que não tem nem como ele voltar atrás. Ele já se perdeu na mentira. As mentiras dele se fizeram verdade. Nós vamos fazer uma resenha aqui. Você vai me ajudar a trazer ele aqui. Vamos sim. Vai ser legal o episódio dele. Cara, já trouxe um monte de gente aí. Aí, pô, hoje tá indo do jogo, cara. Vai sofrer, hein? Que hoje acho que vai dar nós, viu? Ele tava ali fora, ele falou comigo, poxa, o Atlético podia ajudar o Cruzeiro, né, cara? Olha pra você, o pensamento no Cruzeirense. O Atlético ajudar o Cruzeiro. Não, César, que se perder agora, se perder no Azul, pode cair. É tudo que o atleticano quer, né? Cezão. Mas valeu demais, meu obrigado, irmão. cara, mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês aqui. Um abraço, obrigado a vocês. Parabéns aí de novo, valeu, tá? E estamos à disposição quando você quiser voltar. Tamo junto. E nós vamos marcar esse Experience lá. Fechado. O dia que você estiver lá, a gente tem que ir juntos também. Para contar, pegar algum atleta, né? Vamos contar a história. Vamos lá, depois nós vamos tomar uma cervejinha lá em Tiradentes, naquela praça gostosa. Boa, né? Tá do lado, né? Já que tá lá, né? Pois São João del Rei, pô. Moçada, obrigado aí pela audiência.
Se inscreva aí no canal, compartilha esse conteúdo, ativa o sininho. Falei tudo? Se tiver sugestões de temas também, comenta aí. Exatamente. Então, nós estamos com esse quadro novo aí que está sendo bem legal, que é o Montink Experience. Se você tem aí alguma indicação, tanto de assunto ou de convidado, convidada, manda aí no comentário, marca a gente que a gente vai correr atrás para trazer, não é isso? Isso aí. Valeu, até o próximo episódio e let's sprint.